Africano, em neerlandês ou holandês, como é mais comum ouvir, é Afrikaans, e foi exatamente esse o nome dado à língua que em português chamamos de Afrikaner. O Afrikaner é uma língua germânica derivada do neerlandês e desenvolvida durante a brutal colonização europeia da África. Essa língua é falada por cerca de 17 milhões de pessoas na África do Sul e na Namíbia e é bem estável. Meu nome é Marina Alves e o problema que a gente vai resolver hoje, chamado Sauri Maré, do Andrei Nicolin, apareceu na prova do Abel Nhanduti, é justamente sobre o Afrikaner. O problema dá várias frases em Afrikaner e português e pede pra gente traduzir frases do português para Afrikaner e vice-versa. De cara, a gente já consegue perceber duas coisas sobre esse problema. A primeira é que toda vez que a gente tem um problema em que a gente tem coisas e as suas traduções em uma língua que a gente não conhece para uma língua que a gente conhece, a gente costuma dizer que é um problema tipo Rosetta, em referência à pedra de Rosetta. E a segunda coisa que a gente consegue perceber rapidamente é que se o problema está apresentando frases completas, é um problema sobre sintaxe. Pode ser que tenha outras áreas da linguística envolvidas, mas provavelmente é majoritariamente sintático. Mas é difícil a gente pegar esse corpus muito grande e com frases muito complexas e tentar já entender o padrão dele. Então vamos partir das coisas pequenas. A primeira coisa que a gente pode fazer nesse caso é fazer correspondências triviais de vocabulário. O que são correspondências triviais? São basicamente correspondências que a gente consegue perceber só comparando duas frases. Então, por exemplo, a gente sabe que a frase 1 e a frase 14 tratam de o cachorro. A gente vê isso pela tradução em português, e o que tem em comum entre essas duas frases, que não tá nas outras palavras, são as duas palavras die Hond. Então, só fazendo esse tipo de comparação bem simples com o máximo de frases que a gente conseguir, a gente já consegue construir um vocabulário geral, que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor como que tá funcionando a sintaxe dessa língua. Inclusive, a gente consegue, usando o mesmo método, descobrir vários dos pronomes em Afrikaner. Se você observar bem o corpus, você percebe que às vezes o pronome está em posição de sujeito e às vezes em posição de objeto. Você pode se perguntar se, bem, talvez que nem no português, o Afrikaner também não tenha alguma distinção. Mas comparando com o resto do corpus, você percebe que na verdade não. Então, pelo menos com base no corpus que a gente tem, a gente consegue concluir que os pronomes permanecem da mesma forma, tanto na opção de sujeito quanto na opção de objeto. Passadas essas correspondências mais triviais, a gente consegue mergulhar mais fundo nos aspectos gramaticais da coisa. Bom, só com base nas correspondências triviais que a gente achou, e comparando com a posição de certos nomes na frase em português, a gente consegue perceber que em todas as frases o sujeito está na primeira posição. Então, é a primeira palavra que aparece. Isso fica bem claro em frases como a 2, por exemplo, que tem um nome próprio, ou em todas as que tem um pronome como sujeito. E usando o vocabulário que a gente construiu, a gente também consegue entender que isso se mantém nas frases em que o sujeito é um nome mais composto, assim, tipo a casa, ou o cachorro, ou o viajante. Então, o que a gente está fazendo agora, quando a gente tá tentando entender os aspectos gramaticais da coisa, é partir mais das peculiaridades que a gente consegue encontrar nas frases em português do que necessariamente da comparação entre as duas línguas, que foi o método que a gente usou na primeira parte, quando a gente estava fazendo as correspondências triviais, né? Por exemplo, a coisa que a gente acabou de fazer foi encontrar onde o sujeito estava, já que a gente tinha informação de qual é o sujeito na frase, baseado nas frases em português. Agora, outra peculiaridade do nosso corpus que a gente consegue perceber observando a tabela em português é que a gente tem frases em dois tempos diferentes. A maior parte delas está no presente, mas tem algumas que estão no pretérito. Bom, a gente quer descobrir como que a gente vai fazer a distinção entre esses dois tempos nessa língua. Então, a gente vai tentar entender o que tem em comum, por exemplo, no pretérito, que não tem no presente. E no caso, o que a gente consegue descobrir é um modelo de construção de pretérito muito regular. No caso, esse traço em comum que caracteriza o pretérito é a palavra re, depois do sujeito, e esse afixo re, em uma palavra que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente pode imaginar que talvez seja o verbo. Mas vamos imaginar que a gente não se convenceu que esse é o verbo ainda. Supondo que você ainda não tenha se convencido que o re é adicionado ao verbo, você pode comparar, por exemplo, as frases 5 e 12, que pela tabela em português você consegue ver que é o mesmo verbo, né? E a única diferença é que um tá no presente e o outro tá no pretérito. Em português o verbo comum é ver e no Afrikaner é zien. A única diferença é que quando tá no pretérito tem o re adicionado ao sim. E outra coisa que corrobora para essa hipótese são justamente as frases da nossa tarefa. Então a gente vê que na tarefa um B e um E, a gente tem a forma adicionada de re de verbos que aparecem na forma simples no presente. E a gente tem na 1C a forma
no presente a forma mais simples de um verbo que aparece conjugado no pretérito, na frase 16. Então, com isso, a gente já pode adicionar no nosso quadrinho de hipóteses que o pretérito é feito dessa forma. Bem, depois disso, a gente chega na parte mais importante desse problema, que é a negação. Novamente, a gente vai continuar pelo mesmo método de observar peculiaridades no português e entender como que elas se manifestam no africâner. A gente vê muito facilmente que todas as frases em português estão no negativo, e o que tem em comum em todas as frases em africâner é esse final ni, e a gente vê que algumas das frases têm ni em outras partes da frase também. E agora nossa tarefa é tentar entender como que isso funciona. Então aqui vocês conseguem ver que eu separei entre as frases que tem 2 nis e as frases que tem só um ni no final. Então vamos começar analisando esse primeiro grupo, que é os que tem só um ni. Dentro desse grupo a gente tem outra subdivisão, que é entre as frases em que no português a gente consegue identificar outro termo negativo. Então, por exemplo, a 4 a gente tem o nenhum lugar, ou no 6 a gente tem nada, que é tipo nenhuma coisa, né? E no 14 a gente tem nunca, que é tipo nenhum tempo. Então, separando esses dois subgrupos, a gente consegue perceber que o grupo em que, tipo, não tem mais nenhuma frase negativa, mas ainda assim só tem um ni, tem algo que caracteriza ele. No caso, todas as frases, ou seja, 1, 3, 5 e 13, elas todas estão no presente, porque essa foi a nossa primeira subdivisão, e ou elas são um verbo intransitivo, então no caso, correr ou saber, não tem um objeto para isso, ou é um verbo transitivo direto com pronome como objeto. Então, eles não o conhecem, eu não vejo isso. Vocês podem duvidar um pouco dessa caracterização e vocês podem tentar procurar na tabela em português alguma frase que esteja no presente e tenha o verbo intransitivo ou o verbo transitivo direto com pronome como objeto, que tenha mais de um ni ou que tenha uma frase negativa. Mas você não vai achar. Mas essa dúvida é uma coisa muito saudável e tem que continuar. Então é sempre importante você não acreditar loucamente nas primeiras hipóteses que você faz, porque tem chance delas estarem erradas, isso é normal. Então, partindo desse princípio, esse segundo grupo de palavras, dentre os que não tem 2 ni, que são os que têm alguma palavra negativa, a gente consegue imaginar que talvez essa dupla negação ela seja feita com outras palavras negativas. Então, isso quer dizer que a gente pode analisar ela junto com as outras palavras que a gente colocou naquele segundo grupo grandão. Bom, e a gente está fazendo tudo isso para entender como que é a ordem da frase em africâner. E então a gente consegue entender que pelo menos para os verbos que estão nas condições que a gente delimitou para o primeiro grupo, ou seja, no presente, verbo intransitivo ou transitivo direto com pronome como objeto, a ordem da frase é sujeito, verbo, o objeto se for um pronome e ni. No caso de não ter um objeto com pronome, só não tem um objeto com pronome. Então aqui nessa outra tabela eu juntei as frases que têm a negação com uma palavra negativa e as que têm negação em 2 nis. Então a gente conclui que no africâner a estratégia canônica de formação de negativo é você fazer a dupla negação mesmo, usar duas palavras que tenham algum sentido negativo, tanto ni ou alguma outra palavra que nenhum lugar, nunca. Bom, agora só resta fazer uma coisa, que é entender qual que é a ordem da frase para todas essas frases. E não tem muito jeito de fazer isso, senão realmente pegar todas as frases e comparar elas. Mas, evidentemente, a gente tem jeitos mais inteligentes e mais estratégicos de fazer isso, né? Sabendo que a gente já tem diferenciações na construção sintática no africâner, em termos de presente e pretérito, objeto ser pronome ou não, e o verbo ser intransitivo ou não, a gente pode começar a separar as frases em grupos correspondentes, né? E o resultado final desse processo, que eu pulei justamente por ser meio mecânico assim, seria a gente entender que a ordem da frase no presente é sujeito, verbo, uma das partículas de negação, que geralmente pode ser ni, mas em algumas frases pode ser outras palavras negativas, tipo nix, nieres, nuit, todos os objetos que não são pronomes, então podem ser objetos que são substantivos, ou objetos que tenham proposição, ou enfim, todos os outros objetos. E, finalmente, o ni. E para o pretérito, primeiro a gente tem o sujeito, depois a gente tem o het, depois a gente tem o objeto, no caso dele ser um pronome, depois a primeira partícula de negação, que também pode ser, enfim. Depois o objeto, desde que ele não seja o pronome. E a gente tem o verbo acrescentado de re, e, finalmente, o ni. Então, aqui eu separei 3 frases de exemplo que compreendem as 3 opções de ordenamento da frase que a gente conseguiu no nosso sistema, analisando as frases do slide anterior.
A primeira é a de presente, que é um presente em que o objeto é um pronome, mas pertence a um verbo transitivo indireto, então tem o pronome com, que no caso fica met, e o objeto no fim fica metule, que fica justamente entre as duas partículas de negação, como previsto pelo nosso modelinho. A segunda frase é uma de pretérito, no mesmo caso, o objeto é um pronome, com ela, ela, né, no caso, mas de um verbo transitivo indireto, então a gente também precisa da preposição met, e fica metar, mas também, novamente, obedecendo ao nosso modelo, esse objeto fica entre as duas partículas de negação e antes do verbo acrescido de re. E o terceiro caso é uma frase que tem um objeto com pronome, no caso isso, that, sem preposição, então seguindo nosso modelo fica het, e esse objeto depois a primeira partícula de negação. Mas agora a pergunta é, o pretérito tem duas opções de pronome, né? Mas o presente só tem a segunda opção, que é ele não ser. O que acontece se for no presente e com pronome sem preposição? Bem, a gente já estudou esse caso, que era um dos casos em que a gente não tinha a dupla negação. E a gente viu lá atrás que a frase ficaria nessa ordem. Sujeito, verbo, objeto, que é um pronome, e ni, com só uma partícula de negação, no caso ni. Então a gente tem justamente esse caso no último exemplo, em que o objeto não tem pronome, novamente é isso, que nem na frase anterior, that, e ele obedece a ordem sujeito, verbo, o objeto, e aí depois o ni. Então a gente pode até enriquecer um pouco mais o ordenamento de frase para o presente, colocando esse pronome entre o verbo e a primeira partícula de negação, mas a gente sabe que se existir uma frase no presente com um objeto que é um pronome sem preposição, não vai existir essa primeira partícula de negação. Agora resta só fazer as tarefas. Bem, as tarefas desse problema são bem repetitivas, porque é só traduzir frases de uma língua para outra e de outra para uma. Então eu não vou fazer todas. Então só observando as regras que a gente já descobriu fica bem fácil de fazer. A parte mais difícil realmente é descobrir as regras, mas prestando atenção na questão temporal, na questão de posicionamento da dupla negação, de posicionamento do objeto, dependendo se ele for um pronome sem preposição ou não. E claro, fazendo as correspondências de vocabulário que a gente... Mas eu só vou fazer o item mais diferente com vocês, que é o item 2 da tarefa 2, que é justamente o que dizem que tem uma ambiguidade. A frase é nós não conhecemos vocês. E qual é a ambiguidade? Conhecemos pode ser no presente ou pode ser no pretérito. Então a gente tem que fazer as duas opções. Bem, no caso do presente seria bem simples, porque a gente vê que o verbo ele estaria no presente e o objeto seria um pronome sem preposição. Então cairia justamente na ordem mais simples de todas, que é a do sujeito, verbo, objeto, pronome e ni. A gente vê que, inclusive, a frase 3, Yle ken om ni, é muito parecida com a que a gente tem que fazer, que eles não o conhecem, e a frase que a gente teria que fazer é nós não conhecemos vocês. A gente sabe que nós é ons, a gente sabe justamente pela frase número 3 que o verbo conhecer é ken, a gente sabe que vocês é yule, e no fim a gente coloca o ni. Então a parte do presente fica muito simples, fica um pouco mais complicado no caso do pretérito. No pretérito a frase cairia nesse paradigma da frase também novamente com objeto sem preposição, que nem a frase vocês não viram isso. Então a gente faz primeiro o sujeito, depois o et, depois o pronome, que é o objeto, depois a primeira frase de negação, depois o verbo com re, depois o ni. Então o sujeito é ons, depois et, depois yule, depois, como essa frase não tem mais nenhuma outra partícula de negação, senão não mesmo, a gente sabe que a primeira partícula de negação é ni mesmo, e se o presente de conhecer era ken, o passado é re ken, então depois a gente coloca o ni. Então fica bem simples. Agora, finalmente, terminando a tarefa, a gente consegue falar um pouco de coisas legais sobre esse problema, e sobre linguística, e sobre a língua, enfim. Bom, a gente viu lá no começo que Afrikaner é uma língua germânica, que descende diretamente do holandês. Então a gente consegue comparar ela com outras línguas germânicas e, enfim, ver regularidades e irregularidades. A gente vê que a perda de flexão e declinação nos artigos aconteceu no Afrikaner, e não é porque Afrikaner é uma língua inferior nem nada. A gente sabe que perda de flexão e declinação são naturais e acontecem em várias línguas, não significam nada. A gente consegue perceber que, por exemplo, no alemão a gente tem 3 artigos. Então a gente tem der, die, das. No inglês a gente perdeu essa flexão e declinação do mesmo jeito que a gente perdeu no Afrikaner. Porque no inglês... Então no inglês fica só the e no Afrikaner fica só die.
E a gente sabe que isso também aconteceu no caso do demonstrativo. O alemão, por exemplo, tem muitas formas, com muitas flexões e muitas declinações. Tanto o inglês quanto o africano eles simplificaram para uma só, independentemente de gênero ou caso. Então, no inglês ficou só this e no africano ficou girdi. Finalmente a gente chega na estrela do problema, que é a dupla negação. A dupla negação não é exclusiva do africâner, mas a gente vê que no africâner é muito curioso, porque todas as frases negativas, elas envolvem uma dupla negação, o que não é o caso para várias línguas. Então a gente sabe que em países anglófonos, por exemplo, a dupla negação é até vista com certo preconceito por estar associada a variantes menos prestigiadas no inglês. E um exemplo muito claro disso no inglês é o ain't got no. Então, quando a gente fala, por exemplo, ain't got no home, o que eu quero dizer é, tipo, eu não tenho casa. Mas dá pra ver que tem duas negações. Tem uma negação no ain't e outra no no. Então, isso significaria, uau, a pessoa quer dizer, tipo, na verdade ela tem uma casa? Não, claro que não. A pessoa realmente quer dizer que ela não tem uma casa. Mas usa dupla negação porque é o jeito que é feito nesse sistema. A dupla negação é muito curiosa porque ela pode ser usada para vários propósitos. Ela pode ser o reforço da negação. Então, te convida pra uma festa e você fala, eu que não vou lá não, porque Deus me livre, não vou lá não. Um reforço, negação, você realmente não vai lá. Em algumas línguas ela pode ser uma estratégia canônica de negação, como a gente viu no africâner, né? E às vezes ela pode ser uma afirmação também, realmente. Então é impossível não ir. É claro que aí a gente envolve outras partes da língua e outras esferas da língua, mas essencialmente é uma dupla negação. E o português brasileiro é um caso muito particular quando a gente está tratando de dupla negação, porque a gente tem 3 estratégias simultâneas de negação. A gente pode falar, por exemplo, não sei, que é a mesma coisa que sei não, e a mesma coisa que não sei não. No fim, a língua acaba usando estratégias diferentes e simultâneas para produzir o sentido, e é assim que a língua funciona. E agora, finalmente, eu vou explicar o nome do problema, que é Sardi Mare, que faz referência a uma música sul-africana, que tem o mesmo nome, e foi criada no século XIX, no contexto das guerras boeres, que foram travadas entre colonizadores britânicos e também colonizadores boeres, que eram aqueles que tinham origem holandesa, flamenga, francesa e alemã. Esse conflito, obviamente, foi um conflito entre potências europeias, colonialistas, e nem o conflito, nem a sua resolução pautou em algum momento interesses dos nativos. Originalmente, essa música é cantada em holandês, e eu deixei aqui o primeiro parágrafo do original dela, mas mesmo naquela época ficou muito famosa uma versão em africâner, que também tá aqui. Muito obrigada pela atenção, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Muito obrigada e tchau, tchau.